Gente, vamos lá? Boa tarde para todo mundo. Desculpa aí o atraso, gente. Vou falar aqui rapidinho do que nós falamos na aula passada, que a gente vai usar nas questões que nós vamos fazer hoje, tá? Então a gente falou sobre as 3 leis de Newton. Então, como vocês devem se lembrar, a primeira lei de Newton, lei da inércia, se refere à tendência que um corpo tem de manter-se em repouso ou manter-se em movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja uma força resultante agindo sobre esse corpo. A segunda lei de Newton, que a gente vai usar bastante na hora de resolver exercícios numéricos de força, é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Está meio zoado. Então a gente tem isso aqui, né, como a segunda lei. E isso aqui, né, eu falei para vocês que é uma formulinha que é muito importante vocês decorarem, né? Pensem sempre na força lá do Star Wars, e aí pensa que a força é má, tá? Então, força igual a MA, lembra da força má, para vocês não esquecerem da formulinha. A gente usa isso relacionando com aceleração e também pensando como tirar o saldo das forças. Ok? Então tem várias situações que a gente discutiu. Por exemplo, se você tem um corpo que ele está sujeito a várias forças, como é que a gente faz para saber como é que é a força resultante? Então a gente tinha exemplos de você ter um bloquinho que estava sujeito ao mesmo tempo à força peso e à força normal. E aí, se eu coloco aqui uma outra força, vamos colocar aqui, essa é uma força aplicada. Então, o que a gente via era, se essas duas forças são equivalentes, se elas são de mesma intensidade, a gente vai dizer que elas vão se cancelar, elas não vão contar no cálculo aqui. Então, você tem aqui, nesse caso, força resultante é igual a força aplicada. Para esse caso. Então, para esse caso, você tem a força. Está quebrando a força resultante é igual a força aplicada. Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está vendo aqui, se você tem aquelas duas forças sendo de mesma intensidade, então a gente vai dizer que elas se cancelam, né? E aí a força resultante fica sendo quem sobrou. Se você tem uma situação, por exemplo, vou colocar aqui. Quando tem uma situação onde você tem uma força aplicada aqui. Caramba! Fez um velho aqui. Vou colocar aqui uma força de 40 newtons. Vou colocar aqui uma força de atrito. Vamos dizer que isso foi dado como 25 newtons. E aí vamos dizer que tem as duas forças, a peso e a força normal. Se você tiver em um plano, a força peso e a força normal vão ser equivalentes. Então essas duas elas vão, digamos, se cancelar, igual ao caso anterior.
Nesse caso, a força resultante vai ser a força de 40 newtons menos a força de 25 newtons. Tá? A força resultante então vai ser 15 newtons. Tá? Então, vejam que ao discutir força resultante, a gente pode ter duas possibilidades. Ou você usar isso aqui, né? A força é má, ou você fazer o saldo das forças, que é o que aconteceu nesse caso, que é o que acontecia nesse caso também, quando a gente dizia que a força resultante é só a que sobrou, ok? E aí, fazendo isso, dá para aplicar isso aqui relacionado com isso aqui. Então, para essa situação, gente, eu poderia colocar o seguinte: qual que é a aceleração desse corpo, sabendo que ele tem 3 kg? Aí dá para você fazer 15 igual a 3 vezes A. Aí você encontra a aceleração, ok? A gente fez alguns exercícios que envolviam o diagrama das forças. Vamos fazer hoje mais exercícios sobre isso, tá? As outras coisas que nós vimos foi a fórmula da força-peso, massa vezes aceleração gravitacional. Vou colocar desse lado para ficar melhor para aproveitar o espaço. Então tínhamos peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional, onde esse G geralmente vai ser 10 metros por segundo quadrado na Terra, que é na superfície da Terra, tá? Normalmente. E a massa é em quilogramas, ok? E por último, nós vimos também que a força de atrito era o coeficiente de atrito vezes a força normal, ok? Então esse μ era o coeficiente de atrito. Ele poderia ser um coeficiente de atrito estático se fosse uma situação onde você tivesse um corpo em repouso, ou poderia ser um coeficiente de atrito dinâmico, cinético, né? Então a gente tem o μ e, que vai ser o coeficiente de atrito estático, e você tem o μc, que é o coeficiente de atrito cinético. Tá? O que muda deles? O cinético sempre tem o mesmo valor. Na verdade, o estático também, mas o estático, o valor do coeficiente de atrito estático é usado para você ter o atrito estático máximo, ok? Bom, vamos fazer aqui o exercício 78. Então, abram uma apostila na página 89 e vamos fazer o exercício 78. Vamos dar uma lida nesse exercício, gente? Então, olha só, dois blocos A e B, de pesos respectivamente iguais a 30 newtons e 70 newtons. Isso aqui já está implicando que a massa do A é 3 kg, né? Então
deu 30 porque a gente pega esse 3 e multiplica pelo 10, que é a aceleração gravitacional. E o B, 7 kg, por isso fica 70 newtons. Então os pesos foram dados, eles estão apoiados sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito entre os blocos e a mesa vale 0,40. Aplicando-se ao primeiro bloco uma força horizontal constante de intensidade F igual a 50 newtons, e supondo G igual a 10 metros por segundo quadrado, pede-se o modo da aceleração comunicada ao sistema. Gente, vocês fazem ideia, nessa questão, do jeito que está aparecendo aí, sistema, o que significa sistema nesse contexto? É um exercício que tem os dois bloquinhos, e aí fala um pouquinho das forças peso, fala do coeficiente de atrito, fala que foi aplicada uma força de 50 newtons ao primeiro bloco, e aí pergunta qual é o módulo da aceleração comunicado ao sistema. Módulo da aceleração. Esse módulo, essa palavra módulo, nesse contexto, vocês sabem o que é? Vocês vão entender o que significa o módulo da aceleração e sistema, para entender o que a questão está falando. Então, módulo da aceleração, vocês sabem o que é, gente? Módulo da ideia, em matemática, por exemplo, da ideia de você ignorar o sinal de negativo. Você ter sempre o número como positivo. Então, o módulo de menos 5 é 5, o módulo de 5 também é 5. Aqui, mesma coisa. Você vai ter aceleração, você não vai considerar sinais da aceleração. Quanto vale a aceleração, né? A intensidade. Comunicado ao sistema. Gente, esses bloquinhos aí, eles não estão presos por uma corda? O fato deles estarem presos por uma corda, e aí você puxa só o primeiro bloquinho, significa o quê? Significa que os dois vão acelerar juntos. Tem como o B acelerar mais do que o A, nesse caso? Não, você está puxando os dois com o fio esticado. Tem como o A acelerar mais que o B? Também não. Então, os dois estão acelerando juntos, ambos vão ter o mesmo valor de aceleração, é isso que a gente quer calcular. E aí na letra B a gente precisa calcular o valor da força tensora, né? Uma coisa que faltou comentar aqui, né? Que se você tiver, por exemplo, uma corda, né? Então vamos supor que eu tenho uma corda aqui com alguém puxando para esse lado, você vai ter a força de tração ou força de tensão na corda, tá? Então tá bom, como é que a gente começa esse exercício? Nós começamos, lembrando que a gente quer calcular o valor da aceleração que cada bloco vai ter, né? Sendo que ambos vão ter o mesmo valor de aceleração. Vamos fazer o diagrama das forças. A gente anota, a gente desenha os blocos, anota as forças, coloca os valores que a gente já conhece e depois a gente vai aplicar isso aqui, força é má, e eu vou aplicar isso aqui, o saldo das forças, ok? Então, primeiro bloquinho. Vou colocar aqui do jeito que está no desenho, né? Eu tenho o bloco B. Então, eu tenho o bloco B. Ele está sujeito a uma força-peso do bloco B. Quanto que é, gente, a força-peso do B? Por aí, gente, no enunciado. Acharam aí o peso do bloco B? Eu acho que não. Isso. Um era 30, outro é 70, do bloco B é 70. Então ele está sujeito a uma força aqui. Ele tem uma corda aqui. Está sujeito a uma força de 70 newtons. E aí, gente, como o bloco B está sendo puxado pela corda, veja só, o bloco B ele não está sofrendo a força de 50 newtons que foi mencionada no enunciado. Quem está sofrendo a força de 50 newtons é o primeiro bloco, o A. O B ele está sendo puxado pela corda. Então, ele está sujeito a uma força
que a gente coloca aqui como uma força de tração, ok? Beleza. Tem mais alguma força no bloco B, gente? Ele está no chão que tem atrito. Foi falado do coeficiente de atrito. Então existe aqui uma força de atrito, né? Que eu vou colocar como FAT e vou colocar aqui um Bzinho para diferenciar, para falar que é a força de atrito do B. Ok. Coisas que já dá para fazer. Se ele está na superfície horizontal, ele não está afundando no chão, então dá para concluir que a força-peso e a força normal têm mesmo valor. Então já dá para a gente escrever isso aqui, ó, que a força normal no B é igual a 70 newtons também, por conta da força-peso do B. Ok? Vamos desenhar o bloquinho A. O bloquinho A, ele estava sujeito a uma força peso do A. Quanto que era o peso do A, gente? 30, né? Então 30 newtons. Está sujeito a uma força normal. E a gente pode fazer igual a gente fez aqui e escrever que é 30 newtons, porque a força normal no A é igual à força-peso no A. Então vamos escrever que a força normal no A é igual à força-peso no A. A corda está esticada aqui para a esquerda. Então vai aparecer uma força de tensão ou tração aqui, sendo que ela é igual à que aparece aqui. Ok? Tem também uma força de atrito. Eu vou escrever aqui, ó. Vou falar que é uma força de atrito do A. E tem finalmente a força que ele é puxado aqui, uma força F de 50 newtons, que foi dado no enunciado. Tá? Lembrando que a gente quer calcular a aceleração. Então a gente vai fazer qual é o saldo aqui das forças em A e em B. Então vamos fazer o seguinte. O que acontece no corpo A? A gente tem força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, nós teremos... antes de fazer isso, gente, dá para você calcular a força de atrito em cada caso. Tá? A força de atrito, ela é sempre o coeficiente vezes a força normal. Força de 70 newtons. Tem sem espaço aqui. Então, a força de atrito é igual ao coeficiente vezes força normal. Então, o primeiro atrito aqui no corpo B é 0,4 vezes 70. Fazendo essa continha, é a mesma coisa que fazer 4 vezes 7, dá 28 newtons. Ok? Isso aqui vai ser importante, esse resultado. Fazendo a mesma coisa aqui, a força de atrito, coeficiente vezes força normal. Então aqui vai ser 0,4 vezes 30. Essa força de atrito dá 4 vezes 3, 12 newtons. Então a gente tem aqui para o B, para o A e para o B. Ok. Vamos fazer separadamente agora?
o que acontece no corpo A e o que acontece no corpo B. Então, o que a gente pode fazer para o corpo A? A gente sempre vai aplicar a fórmula da força MA. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, vamos ver quais são os valores. A gente não tem o valor da força resultante no A. Então, vamos deixar só que é força resultante. A massa do A é 7, por conta de aqui ser 70. 7 vezes A. Além disso, força resultante no A, aí a gente tem que ver o saldo das forças. Pessoal, quando estiver sendo aplicada a força de 50 newtons aqui, o que vai acontecer? Todos os dois corpos vão se deslocar para a direita de forma acelerada. Então ele está se deslocando para a direita, o corpo B está se deslocando para a direita. Por que ele está se deslocando para a direita? Essas duas forças se cancelavam. Tem essa força de tração e a força de atrito. Se ele está acelerando para a direita, é porque essa força de tração, tensão, ela está maior que a força de atrito. A gente pode escrever aqui no corpo B, a força resultante é a força de tração menos a força de atrito. Ou seja, força resultante é tração menos 28. Ok? Lembra que a força de atrito dá para calcular pela força normal e pelo coeficiente que foi dado. E a força normal é sempre igual à força peso se for um plano horizontal. Fazendo isso, eu junto essa equação com essa, tem o seguinte. Vamos colocar essas duas. 7A, que é a aceleração, é igual a tração menos 28. Essa é uma primeira equação. Vamos ver o que acontece no corpo A. A gente faz o mesmo procedimento, gente. Então, como é que a gente vai começar? As questões são sempre essas questões quantitativas sobre força, elas são sempre desse jeito. Você desenha o corpo, coloca todas as forças agindo, e aí você começa como? Força MA. Então, em B, aliás, fiz do B aqui, vamos fazer do A. É o outro. Gente, para o corpo A, como é que vai ficar aqui? No lugar da formulinha, força resultante igual a massa vezes aceleração, o que a gente vai colocar? Fazendo a mesma coisa que a gente fez para o B. O que vocês acham que vai acontecer? A gente sabe qual que é a força resultante? O número que está agindo no corpo A? Não sabemos. Então vamos deixar FE. A gente sabe a massa do corpo A, gente? E aí, nós temos a massa do corpo A, mas a gente tem a força peso. Se a força peso é de 30 newtons, quanto que é a massa? Lembra que a gente comentou que peso e massa são coisas diferentes? E que para vocês saberem, a massa é aquele resultado que vocês veem na balança. Quantos quilogramas vocês têm? O peso é a massa que vocês têm multiplicado pela aceleração gravitacional, que geralmente é 10. Então, assim, se você tem 40 quilos, você tem um peso de 400 newtons. Se você tem 80 quilos, 800 newtons. Aqui, gente, o peso foi dado, 30 newtons. Então, quanto que é a massa? 3. Para poder chegar em 30, 3. Tudo bem? Então, 3 vezes A. Ok. Bom, a gente está fazendo o mesmo procedimento que nós fizemos para o corpo B. Então, a gente tem força resultante igual a 3 vezes A. Vamos agora fazer o saldo das forças. Pessoal, o corpo A vai acelerar para cá, para a direita. Então, o que nós temos?
nós temos essa força de 50 newtons, nós temos a força de tração e nós temos a força de atrito que foi calculada como 12 newtons. Vocês concordam que tem uma força de 50 para cá, que puxa todo mundo, e duas forças para lá? Então quem que está ganhando? Essa força de 50 ou essas duas para a esquerda? Para onde que esse corpo A está acelerando? Para a direita ou para a esquerda, gente? Para a direita, você está puxando isso tudo, né? Está acelerando para a direita. Se está acelerando para a direita, quem que está ganhando? Essas duas aqui ou essa? A da direita. Como que a gente escreve que essa força está ganhando dessas em matematiquês? Como é que a gente faz? Força resultante vai ser quem está ganhando menos quem está no sentido oposto. Então olha só como é que vai ficar. Força resultante vai ser a força F de 50 menos a força de tração mais a força de 12 newtons. Essas duas estão somando no sentido de atrapalhar o movimento. Por isso que elas ficaram juntas aqui. E a gente aplica o sinal de menos às duas. Da força de atrito que estava agindo no ar. E essa força de atrito foi porque a gente tinha a fórmula, tinha o coeficiente de atrito, e a força normal a gente deduzia a partir da força peso. Ok, então, deixa eu só colocar do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Então olha só, a força resultante vai ser a força aplicada F, menos a força de tração, mais a força de atrito. Estou fazendo do mesmo jeito que fiz aqui, né? O saldo das forças, e aí eu coloco os valores numéricos. 50 menos T mais 12. Depois que eu fiz isso, gente, o que eu faço? Aí, do mesmo jeito que a gente fez no B, eu tinha força resultante igual a 7 vezes A, da forma da força MA. Eu tinha força resultante igual a T menos 28, no saldo das forças nessa questão. O que eu fiz? Eu juntei as duas partes. Eu juntei força resultante, que era 7A, com isso aqui, que também era força resultante. Então eu falei que 7A é igual a T menos 28. Pelo mesmo procedimento, como é que vai ficar aqui, gente? 3A, isso. O que mais? Igual. Aí vamos colocar direto os números. Então vai ficar igual 50 menos T mais 12. Ok? Beleza. Eu tenho essa equação e essa. Agora eu quero encontrar a aceleração no item A. E no item B, pergunta a força de tensão. Então, gente, foi um trabalhão para poder desenhar tudo o que estava acontecendo e colocar isso em matematiquês. Colocar na forma de equações. Vejam que para isso a gente teve que calcular a força de atrito. Tivemos que levar em conta que peso é igual a normal quando é um plano horizontal. Depois que a gente fez isso, a gente chegou em duas equações que, se a gente olhar para elas sozinhas, a gente não consegue resolver. Porque cada equação tem duas incógnitas diferentes, o A e o T. O que a gente vai fazer é um sistema de equações. Lembrando, eu quero encontrar a aceleração no item A. Eu vou escrever aqui porque eu vou ter que apagar ali, tá? Eu vou ter que encontrar a aceleração no item A e vou ter que encontrar a força de tensão no item B. Pergunta, antes que eu apague aqui. Alguma parte aqui vocês ficaram com dúvida? Dessa parte aqui? Aproveita para perguntar agora. Então, posso apagar aquela parte, gente? Bom, então o que eu faço? Eu tenho essa equação 7A igual a T
menos 28. E a outra equação é 3A é igual a 50. Vamos mexer aqui nessa equação. E vamos fazer o seguinte, para ficar mais direto, né? Vamos fazer assim, ó. 3A é igual a 50 menos T menos 12. Vamos deixar ela mais simplificada. E aí vai ficar 3A é igual a 50 menos 12, 38 menos T. Beleza, melhor usar ela desse jeito. Ok? Então vamos deixar 3A é igual a 38 menos T. Ok, eu tenho essas duas equações. O que eu faço? Eu posso, né, sistema de equações, eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar as equações. Se eu fizer essa soma, o que eu vou ter? Eu vou ter 7A mais 3A, eu vou ter 10A. Eu vou ter o igual. Aqui, gente, olha só, eu vou somar essa parte, T menos 28, com 38 menos T. Quanto que vai ficar T somado com menos T? Se fosse T mais T, seria 2T. Só que eu estou somando com menos T. E vai ficar 0. Eu vou cortar isso aqui. É como se eu estivesse somando 5 com menos 5. Por isso fica 0. E aí eu tenho menos 28 com mais 38. Quanto que fica isso, gente? Menos 28 com mais 38. 10. Então fica 10. Então, 10 vezes a aceleração igual a 10. Aí ficou fácil, né? Como é que vai ficar? Quanto que vai ficar a aceleração aqui, gente? 1 metro por segundo quadrado. Quem que está com essa aceleração? O corpo A ou o corpo B? Lembra, a gente estava puxando o corpo A, ambos estavam acelerando juntos. Então, essa aceleração serve para os dois. Tá, na letra B a gente tem que encontrar o valor da tensão ou tração. Como é que a gente encontra esse valor do T? A gente usa uma das duas equações. Agora a gente tem o valor do A. Vamos usar aqui a primeira equação. 7 vezes A é igual a T menos 28. Só que agora a gente tem o valor do A. Então ficou fácil, né? 7 vezes 1 é igual a T menos 28. O que eu posso fazer, gente? Eu posso pegar o menos 28 que está aqui e jogar para cá positivo. Então o T ficou 28 mais 7. Encontro aqui a atração de 35 newtons. Ok, terminei aqui o exercício. Gente, eu sei que é trabalhoso isso aqui, mas é importante que vocês entendam a lógica. Saber lidar com o sistema de equações é muito importante. Vai aparecer em vários exercícios, não só de física, vai aparecer em matemática, vai aparecer às vezes em química. É importante que vocês entendam como é que funcionou isso aqui, ok? Vamos pegar mais um exercício. Então dá uma olhada aqui no exercício 81, gente. Então esse exercício 81 aqui na mesma página, 89.
Dá uma lida aí, gente, enquanto eu vou dar uma passadinha no banheiro rapidinho. Então vamos lá, gente. Então a questão tem o seguinte: um bloco de peso igual a 100 newtons é arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal, cujo coeficiente de atrito é 0,2. Letra A, qual a intensidade da força de atrito da superfície sobre o bloco? Letra B, qual a intensidade da força que atua sobre o bloco no sentido do movimento? Então, bloco, peso, 100 newtons. Peso, não massa, tá? Aí arrastado com velocidade constante. Vai ter que parar para pensar no que significa essa informação de que a velocidade é constante. Sobre uma superfície horizontal, significa que não está inclinado. Superfície horizontal, lembra o que acontecia com a peso e com a normal? Cujo coeficiente de atrito é 0,2. Letra A, qual a intensidade da força de atrito da superfície sobre o bloco? Vamos pensar aí, vocês sabem como começar esse exercício? Pode fazer com desenho, vamos começar então com desenho. Eu tenho um bloquinho na superfície horizontal, ele está sendo puxado, e aí é importante que a gente coloque que a velocidade é constante. Vamos falar que ele está sendo puxado para a direita, não falou se é para a direita ou para a esquerda, não tem problema. Vamos colocar aqui velocidade constante, eu vou escrever CTE, para não ter que escrever constante. Ok, e aí eu tenho... vamos anotar as forças que atuam nesse bloquinho. Então, gente, quais são as forças que estão atuando nesse bloquinho? Vão falando para mim. Tem a peso, se ele está na Terra, ele tem a peso. E aí, se vocês já vão anotando os valores, se vocês já puderem ter já tiverem esses valores. Quanto vale essa força peso? 100 newtons. Que outra força tem? Está apoiado no chão, então tem qual força mesmo? Vai ter a força de atrito, mas pelo fato de estar apoiado no chão, tem a força normal. Dá para saber já quanto que é a força normal, gente? Esse é o coeficiente de atrito. A força normal é a força que o chão está fazendo, e essa força normal sempre aparece compensando a força peso. Se for superfície horizontal, o que acontece com essas duas forças, gente? São iguais. Então já vamos anotar aqui que vale 100. Beleza. E aí agora tem mais duas forças atuando. Quais são essas duas forças? Ele está sendo arrastado, não tem... Na verdade a gente não sabe se ele está sendo arrastado, mas a gente sabe que alguma coisa está fazendo ele se deslocar, certo? Então tem uma força que pode ser uma força de tração, pode ser uma força aplicada, tanto faz. Vou colocar aqui que tem uma força F, beleza? Sendo que essa força F poderia ser uma tração, aqui a gente não sabe se tem ali alguma corda, corrente puxando, mas poderia ser. Mais alguma força, gente? O atrito. Para onde tem que ser o atrito? No sentido oposto ao movimento. Ok? Força de atrito. Beleza. Então começamos aqui com o desenho.
Tá, ótimo nosso desenho. Vamos ver a letra A. Determine a força de atrito, não é isso? Oi? A força de atrito é 0,2? Esse é o coeficiente de atrito. Qual que é seu nome mesmo? Tainá. Como? Tainá, lembra que tinha uma fórmula da força de atrito? Pat. Mi vezes força normal. Esse Mi é o coeficiente de atrito, que é o que está valendo 0,2. O que é esse coeficiente de atrito? É um parâmetro que vai te indicar o quanto que o chão está... quanto que ele está liso ou quanto que ele está rugoso em relação a você arrastar um objeto. Então esse coeficiente de atrito, ele geralmente vale de 0 até 1. Se ele estiver valendo, quanto mais próximo de 1, mais difícil você arrastar. Quanto mais longe de 1, mais fácil. Então 0,2, o atrito é pequenininho. Tudo bem? Então foi dado isso aqui, Tainá. Beleza. Como que a gente calcula a força de atrito então, gente? Ó, acabei de colocar aqui. Calcula a força de atrito como? Coeficiente de força normal. A gente tem essas duas coisas? Tem, então tá fácil. A entrada tá super fácil. Como é que vai ficar? Vezes 100. Veja que o 100 não foi dado no enunciado do exercício, certo? A gente que deduziu. Né? Então esse 100 aqui ele não foi dado. Foi sim. Não foi? Aqui um bloco de peso igual a 100 mil. Ah, foi dado o peso, e aí assim, a gente vendo o valor do peso, a gente falou, então a força normal também vale 100. Isso, por que eu estou fazendo essa distinção? Vai ser sempre que a força-peso e a normal vão ser iguais? Não. Quando estiver inclinado, aí o rolê é mais complicado. Mas se for superfície horizontal, aí beleza. Dá para igualar as duas. Então foi dada a força-peso, foi dada a informação que é superfície horizontal, aí a gente conclui que as duas são iguais. Tudo bem? Força de atrito. Quanto que é 0,2 vezes 100, gente? 20 newtons. Ok? Beleza. O que pede na letra B? Qual a intensidade da força que atua sobre o bloco no sentido do movimento? Essa força F. A gente calculou a força de atrito e a força F. Alguma ideia? Por onde a gente começa? Tem alguma informação do exercício que a gente ainda não usou? Boa! O fato da velocidade ser constante, o que significa? Que a aceleração é zero. Ótimo! Para exercício de força, o fato da aceleração ser zero significa o quê? Tem movimento, está falando que está se movimentando, que está se movimentando com velocidade constante, ou seja, a velocidade não muda, mas isso na prática significa que a força resultante vale zero. Se a força resultante vale zero, o que a gente pode afirmar a respeito da força F que está puxando o corpo para a direita e a força de atrito que está atrapalhando o movimento para a esquerda? Isso, excelente. Gente, então assim, na prática, se você está fazendo exercício de força, conforme você vai pegando prática, né, com esse tipo de exercício, você lê essa informação, aí você já pensa, todas as forças têm que se compensar de um jeito, de algum jeito. E aí você bate o olho aqui e você fala assim, essa é igual a essa, pronto. Por conta da força resultante ser zero. Então na letra B, a gente pode colocar aqui direto que a força F é igual à força de atrito. Eu vou colocar aqui do outro lado para ficar um pouquinho mais detalhado a explicação do porquê que é igual. Então a gente pode fazer na letra B que a velocidade constante significa
que a aceleração é zero. Isso significa que a força resultante é zero. Vocês podem chegar nesse resultado fazendo M vezes A. E aí, a gente significa que o saldo das forças, força resultante sendo zero, então, essa força tem que ser compensada por essa. Força F é igual a força de atrito. Portanto, a força F é 20 newtons. Ok? Mesma coisa que a força de atrito. O celular tá... Ele fala. Gente, que horas são aí, por favor? 2h51. Então vamos falar aqui. A gente vai pular aqui uma parte do que está na apostila e vamos para o tópico que está na página 95. Vamos falar aqui de energia, tá bom? Então, só para vocês saberem aí, a gente está abrindo um outro tópico, que é essa parte de energia. Então, estamos finalizando essa parte de força aqui, por enquanto. Vamos falar aqui sobre energia. Vamos falar aqui sobre... na verdade, esse tópico é sobre energia mecânica. E aí, gente, o que a gente pode falar sobre essa parte de energia mecânica? Primeiro, o que é energia? Em física, energia é uma grandeza que se conserva, que se mantém constante, tá? Veja que essa definição não explica muita coisa, só estou dando uma característica sobre como que a energia se comporta, porque de fato é muito difícil a gente ter uma definição do que é energia que seja assim totalmente clara para nós. O que a gente vai ver em física é que a energia assume várias formas, tem fórmulas diferentes para cada tipo de energia. E quando você tem um sistema, quando eu falo um sistema, estou falando de um conjunto ali de corpos que estão sendo estudados. Quando a gente tem um sistema que está passando por qualquer transformação física, a energia se conserva. Então, o sistema mais simples possível da gente falar é de qualquer objeto que esteja sujeito à gravidade terrestre. Se a gente deixa esse objeto cair, o que acontece? A energia que ele tinha... Nossa, fiz mó sujeira. A energia que ele tinha aqui era uma energia potencial gravitacional, porque dá uma certa altura em relação ao ponto aqui no chão, ponto mais baixo, e essa energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética. Eu acho que aqui o exemplo do apagador aqui de espuma não foi bom, porque tem muita resistência do ar, né? Além de eu ter sujado tudo. Mas se a gente pega o giz caindo, não tem uma resistência do ar super que vai influenciar muito, então eu vou dizer o seguinte: aqui ele tem uma energia potencial gravitacional, conforme ele está caindo, vocês não estão percebendo que a velocidade vai aumentando? Então a gente vai dizer que a energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética. Então o que a gente está falando é transformação de energia de um tipo para o outro, de forma que a energia total seja constante. Aqui no início, tenho somente energia potencial gravitacional, não tenho nada de cinética porque o giz estava parado. Vamos supor que eu falo aqui, ó, tem 30 joules de energia potencial gravitacional. Joules é a unidade, tá? Tem 30 joules. Se isso aqui desceu até ficar com 20 joules, é porque eu tenho que ter ganhado 10 joules de energia cinética, de forma que fique constante. Ok? E a gente tem várias formas de energia, várias transformações. Por exemplo,
estarem aqui agora, vivos e vivas, o corpo de vocês consome energia. Essa energia tem que ser, a quantidade total de energia do sistema tem que ser conservada, ou seja, você não pode criar energia do nada nem destruir energia. Você sempre vai ter transformações. E aí a pergunta é, de onde vem a energia que os corpos de vocês utilizam para vocês ficarem vivos? Vocês estão vivos agora por quê? Para você manter aí os seus órgãos em funcionamento, seu cérebro em funcionamento, tudo isso consome energia. De onde vem essa energia, gente? Dos alimentos, não só dos alimentos, é a união dos alimentos que vão ser metabolizados para fornecer energia, junto com quem? Com o ar que você respira. Então lembrando que quando você respira, você está jogando oxigênio para as suas células, e esse oxigênio vai reagir quimicamente com a glicose que você utilizou como nutriente, por exemplo, para gerar energia. Tá? Então, você está respirando e você está com glicose ou qualquer nutriente que possa ser utilizado como fonte de energia, é o que vai fazer você ficar vivo. Se você tem um motor de carro, o motor de carro ele mantém o carro em movimento. Como que funciona isso? De onde vem essa energia? De onde vem a energia para que um motor de carro consiga manter aquela máquina em movimento? Na verdade, a bateria ela fornece energia para algumas funções do carro, mas não é a bateria que mantém o carro em movimento. O que é? Gasolina. Se acabar a gasolina, o carro para. Por quê? Porque a gente vai dizer que essa gasolina tem uma certa quantidade de energia química. Na verdade, os alimentos também. A gente fala que é energia química. Então, essas formas de energia química vão ser transformadas em outras formas. Todo processo físico envolve você aquecer, envolve você aumentar a temperatura. Você tem como ter o motor do carro sem ele ficar quente quando ele está em funcionamento? Não. Se ele está em funcionamento, ele vai ficar quente. Então, parte da energia química está sendo transformada em energia térmica, que se refere a esse aumento de temperatura. O que nós vamos ver aqui, quais são as formas de energia mecânica. Tem 3 formas de energia mecânica. A primeira é a energia cinética. A energia cinética ela está relacionada à velocidade que o corpo tem. Então, a energia cinética vai ter essa formulinha aqui. Energia cinética é igual à massa que o corpo tem, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Sistema de unidades. A velocidade tem que estar em metros por segundo. A massa tem que estar em quilogramas. E a energia cinética tem que estar em joules. Se escreve joules. Tá? E o símbolo é o J maiúsculo. Na verdade, a gente ia falar joule, mas sempre foi um termo aportuguesado, a gente sempre falou joule. A outra forma de energia mecânica é a potencial gravitacional. Como é que é essa energia potencial gravitacional? Ela está relacionada à altura que um objeto tem em relação a um ponto de referência. Então, se você tiver seu objeto, ele precisa estar sujeito à gravidade local. Então, você vai ter a aceleração gravitacional aqui influenciando. Se o seu objeto estiver a uma certa altura aqui, vamos pegar essa bolinha aqui, vamos deixar a uma certa altura aqui do chão. A gente vai ter uma aceleração gravitacional G, que vale 10 metros por segundo quadrado. Esse corpo tem uma certa massa M e ele está a uma determinada altura, H.
Ok? Então, com essas três grandezas, você tem a fórmula da energia potencial gravitacional. Massa vezes aceleração gravitacional vezes altura. Unidades, de novo, a massa em quilogramas, a altura em metros. Vou colocar o metros aqui para não confundir com aquele outro erro. E a energia potencial gravitacional em joule. Por último, a gente vai ter aqui energia potencial elástica. Vou colocar aqui um pouquinho para utilizar melhor o espaço. Então, vamos falar aqui da energia potencial elástica. Estou colocando algumas características gerais, tá, gente? Mas a gente vai ver nas questões como é que funciona isso. O que acontece, como é que a gente tem que pensar para entender essa conservação da energia. Então, a energia potencial elástica se refere a quando você tem algum objeto que vai se esticar ou comprimir e ganhar energia por conta disso. Pensem numa mola, pensem num objeto de borracha, que quando você tira, você deforma esse corpo a partir de uma posição de equilíbrio. Quando você pega, por exemplo, uma borracha e você tenta esticar essa borracha, você está dando energia para o sistema. Por quê? Porque você sabe que se você soltar aquela borracha, ela volta. Então ela estava com energia potencial elástica. Se você comprime uma mola, se você soltar, ela também tende a voltar. Energia potencial elástica. Geralmente a gente representa isso através de um desenho de uma mola. Então como é que a gente pode pensar aqui? Pensem que vocês têm um bloquinho preso aqui a um anteparo, como se fosse uma paredezinha, e você tem uma mola. E fica aqui a uma posição média, ela não está nem esticada nem comprimida. E aí eu vou desenhar duas situações. Mesmo anteparo, que o bloco, só para segurar o bloquinho, agora vamos imaginar a mola mais esticada, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Então eu tirei a mola da posição de equilíbrio e vamos imaginar aqui a situação aonde meu anteparo está aqui. E aí eu comprimi a mola. Ficou muito... Então eu estou puxando meu corpo um pouquinho para trás. Em relação à posição de equilíbrio, o que a gente vê? A gente vê que existe uma diferença de deslocamento. Estou pegando aqui no meio do bloquinho para ver quanto que é essa diferença de deslocamento. Essa diferença de deslocamento,
a gente vai designar como x. É um deslocamento que esse bloquinho teve. Veja que esse deslocamento pode ser para o outro lado, né? A gente pode ter aqui, ó. A gente pode ter esse x aqui também. Então pode ser para o lado esquerdo ou pode ser para o lado direito. A forma da energia potencial elástica está relacionada com esse x. Gente, quanto mais você deslocar, quanto mais você puxa uma mola, mais energia você fornece para que ela volte. Quanto mais você comprime uma mola, também. Então tem que ser, quanto maior o x, maior a energia potencial elástica. Então, EPE, energia potencial elástica, formulinha vai ter um K, que eu já vou explicar o que é. Vai ter o X, que é o deslocamento. Esse K é a constante elástica. O que é essa constante elástica? Quanto maior a constante elástica, maior a energia da mola. Então, na verdade, a constante elástica é uma característica da mola. Ela é medida em Newton por metro. Então, se você estiver falando, por exemplo, de uma suspensão de carro, ou aquelas molas de criança, que são super molengas, a suspensão de carro, qualquer deslocamento já tem uma energia bem grande no sistema. Ela tem uma força muito intensa para retornar à posição de equilíbrio, uma suspensão de carro. Então, você tem um K, constante elástica, muito alto para a suspensão de carro, e para a mola de criança, né, de brinquedo, tem um K pequenininho. Você não tem muita energia naquela mola de criança. Ok? O X tem que estar em metros, o K, Newton por metro, e a energia potencial elástica em Joule. Ok? E por último, eu vou falar aqui para vocês que essas três formas de energia designam a energia mecânica de um sistema. Então, para o sistema, energia mecânica é a soma de cada uma dessas parcelas. Energia cinética mais potencial gravitacional mais potencial elástico. Essa aqui é a energia mecânica. Se a gente puder desconsiderar um atrito, para um sistema conservativo, o que é um sistema conservativo? É quando você desconsidera atrito, resistência do ar, desconsiderando o que acontece? A energia mecânica no início de um processo tem que ser igual à energia mecânica no final. Ah não, esse gesto está zoado, viu? Não existe energia? Na verdade, peraí, força? Existe energia, existe força, mas a gente está desconsiderando atritos, tá? Então, assim, por exemplo, a situação do giz caindo. Esse giz caindo, existe força nessa situação? Ele não está sujeito à gravidade? Não tem a força-peso? Existe força. Mas o que a gente vai fazer quando considerar isso aqui é, no movimento do giz caindo, a gente vai desconsiderar qualquer atrito, qualquer resistência do ar. Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que no início ele tinha uma certa quantidade de energia mecânica, que dessas três parcelas, essa aqui não vai entrar porque não tem nada aqui parecido com uma mola aqui. Essa não entra. Se no início ele estava parado, essa não entra. Então, no início, a energia mecânica dele vai corresponder à energia potencial gravitacional. E no final, quando ele atingir o chão, ele não vai ter mais energia potencial gravitacional, porque chegou numa altura zero, mas ele vai ter energia cinética, ele vai estar com velocidade.
Então a gente vai dizer que a energia potencial gravitacional do início se iguala à energia cinética do final. Tá? Vamos ver alguns exercícios para ficar mais clara essa ideia de como é que a gente iguala uma energia com a outra. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui, ó, o 107 da página 98. Dá uma olhada na questão 107, página 98. Eu vou tentar deixar essas coisas na lousa e vou apagar só depois. Então, página 98, exercício 107. Então a gente tem o seguinte, ó, uma pedra de 0,20 kg é abandonada em uma altura de 3,2 metros em relação ao solo, num local em que G é igual a 10 metros por segundo quadrado. Letra A, qual é a velocidade da pedra ao atingir o solo? Letra B, qual é a energia potencial quando a pedra está na altura que foi abandonada? E letra C, qual é a energia cinética da pedra ao atingir o solo? Tá? Isso aqui, gente, a gente vai fazer... Provavelmente na prova da FUVEST tinha uma informação assim, tipo, antes da questão, para você desconsiderar atrito. Desconsiderar a resistência do ar. Então vamos fazer assim, desconsiderando atritos e resistência do ar. Ao invés de perguntar para vocês se vocês têm ideia de como começar, eu vou perguntar o seguinte. Com as informações que foram dadas no enunciado, vocês conseguem ler essas informações e relacionar com alguma dessas coisas que está na lousa? Lê de novo o enunciado e aí olha aqui para a lousa e vê como que dá para relacionar, juntar um com o outro. Quais são as grandezas dadas, né? E aí, gente? Alguma coisa? Alguma sugestão? De energia potencial gravitacional? Sim. A gente usar essa fórmula aqui, dá pra gente usar nessa questão? Vocês concordam com a Tainá, gente? Dá pra usar sim. A gente tem as três coisas, né? Tá, agora uma pergunta um pouco mais sutil. Quando a gente fizer esse cálculo, a gente está calculando a energia potencial gravitacional. Só que a energia potencial gravitacional para pedra a uma altura de 3,2 metros. Essa energia potencial gravitacional, então, é só para essa altura, tá bom? Se a gente fizer esse cálculo, qual questão que a gente vai estar respondendo? A, B ou a C? Fazendo o que você falou, colocando aqui os valores, fazendo o cálculo. Quando a gente terminar esse cálculo, a gente vai ter respondido qual desses itens, o A, o B ou o C? A gente já vai ter respondido o B. A gente vai ter calculado a energia potencial gravitacional quando a pedra está na altura em que foi abandonada. Agora, e se eu falar para vocês que fazendo isso a gente também já respondeu o C? Dá uma olhada no que está sendo perguntado na C. Se a gente resolver a letra B com a energia potencial gravitacional, a gente já vai saber quanto que vai valer a C. Por quê?
A pergunta é qual que é a energia cinética quando a pedra atingiu o solo. Vocês já devem ter encontrado quanto que era de energia potencial gravitacional aqui no alto? Na letra C, toda essa energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética. Então, como é que a gente representa isso em matematiquês? O valor da energia potencial gravitacional no início é igual ao valor da energia cinética no final. Então, o valor que a gente encontra na letra B é o mesmo para a energia cinética na letra C. E aí vai ficar faltando a letra A. Tá? Vamos fazer isso. Que horas são, gente, por favor? Falta 4 minutos? Então acho que dá tempo, sim. Eu vou manter aqui. Vou deixar aqui anotado a energia cinética, que depois a gente vai usar. A energia potencial gravitacional está aqui. Então, o que a gente tem? Vamos fazer primeiro a letra B. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Coloquem os valores. A massa, quanto que é? 0,2, gente? Essa é a altura, né? Perdão, é. E a massa, 0,2 kg, certo? Fazendo essa continha, eu vou fazer que é 2, 0,2 vezes 10, 2, vezes 3,2, 6,4 joules. Respondemos a letra B. Para responder a letra C, quanto que vale a energia cinética quando atinge o solo? Eu posso fazer de dois jeitos. O jeito mais comprido seria fazendo isso aqui. Aí eu faria o seguinte, que no início a energia mecânica é isso, mais isso, mais isso. Só que isso aqui vale zero. Isso aqui vale zero porque a pedra estava parada. Então você vai ter só esse valor de 6,4. No final, a energia mecânica vai ser isso, mais isso, mais isso. Só que agora, isso aqui vale zero como sempre. Isso aqui vai valer zero, a potencial gravitacional, porque chegou na altura mínima. Bateu no chão. Então só vai ter energia cinética. Então essa energia cinética tem que ser igual da energia mecânica do início, que é 6,4. Eu acho mais prático dizer o seguinte. Falar aqui no início só tem a potencial gravitacional. Por que só tem essa? Porque o corpo está parado. No final, só tem a energia cinética. Por que só tem essa? Porque o corpo chegou a uma altura zero. Então, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever que a EPG do início é igual à energia cinética do final. E aí eu vou ter isso aqui, gente. 6,4 joules é a energia cinética do final. A resposta da letra C é essa. A letra A pergunta quanto vale a velocidade. Tem alguma coisa na lousa que dá para relacionar com velocidade, gente? Qual é a velocidade que a pedra tinha ao atingir o solo? Tem alguma coisa que dá para relacionar com velocidade aqui na lousa? Fórmula da energia cinética, né? A energia cinética está correspondendo à velocidade. Está relacionada à velocidade. Então, para fazer a letra A, a gente vai fazer o seguinte. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Quem que a gente quer saber aqui? O valor da velocidade. É ele que a gente não tem. A gente tem o valor da energia cinética, tem o valor da massa? Quanto que vale a EC? 6,4. Quando a pedra atinge o solo, tem essa energia cinética, 6,4. Quanto que vale a massa? Isso. O resto é fazer conta. Então, como é que faz essa conta? Eu acho mais fácil fazer assim, ó. 6,4 é igual
0,2 dividido por 2 é 0,1. 0,1 vezes V ao quadrado. 6,4 dividido por 0,1 é igual a V ao quadrado. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. 64 é a velocidade ao quadrado. Para achar o valor da velocidade, o que eu tenho que fazer? É a raiz. Lembrando que nesse contexto, a gente não vai se referir à velocidade negativa. Então, 8 metros por segundo. Ok? Então veja que a gente fez primeiro a B C para depois fazer a A. Não sei por que eles deixaram nessa ordem. E realmente a gente tinha que fazer. Não tinha como chegar nisso sem ter isso aqui antes. Ok? Até tinha, né? Mas, enfim. Depois na próxima aula eu mostro. Gente, beleza? Dúvidas, perguntas? Então por hoje tá bom. A gente continua essa parte de energia na próxima aula, ok?